Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, concurseiro de plantão. Eu sou o professor Canduca Oliveira e vamos falar de atualidades. O assunto segurança, que é um assunto que está no topo da preocupação do povo brasileiro. Geralmente, quando o IBOP, os institutos de pesquisa fazem pesquisa de opinião, eles perguntam qual a sua maior preocupação? Desemprego, segurança e tal, para segurança geralmente está no topo da preocupação da população. Hoje o crime organizado domina boa parte da sociedade brasileira, domina os presídios, a maioria dos presídios do país. Nós vamos falar aqui sobre a investigação, a maior investigação já feita pelo PCC, e a gente vai ver que realmente a situação está complicada. Vamos então ao nosso slide aqui, ó. Aqui nesse nosso slide, inclusive, nós temos aí, eu coloquei uma foto aí do rifle AK-47, conhecido também como Kalashnikov. Essa é a arma que mais mata gente no mundo. É usada por exércitos de vários países, terroristas, traficantes. O PCC mesmo adora essa arma aqui, ó. Ok? É uma das armas mais eficientes e mais letais do mundo. Eles têm coleção desse bichinho aí. Bom, no próximo slide aqui, nós vamos falar um pouco sobre os motivos. Nós vamos falar aqui um pouco sobre os motivos que levam à explosão de violência que a gente tem ultimamente. A violência é um problema multicausal. Ela tem múltiplos fatores, não tem um fator só. E daí é um problema tão difícil de se combater, porque à medida que um problema tem muitas fontes, um assunto tem muitas fontes de problema, é difícil você combater. Você nunca vai ter uma solução plena para o problema. Vocês vejam as UPPs lá no Rio, por exemplo. Mesmo nas regiões pacificadas, crimes continuam ocorrendo. Olho aqui no nosso slide para você ver aqui algumas informações. Violência. Vários motivos são apontados como catalisadores do crescimento da violência. Dentre eles, o baixo crescimento da economia do país durante muitas décadas, pobreza, má distribuição de renda, desemprego, crescimento urbano desordenado, consumismo, aumento do uso de drogas, desagregação familiar, sistema judiciário e de execução penal falhos, impunidade, etc. Eu gostaria de destacar principalmente esse assunto aqui, ó. No Brasil, a gente falava que a violência era muito grande, porque nosso país conviveu muitos e muitos anos com taxas de desemprego muito alta. E aí muita gente, o caboclo fica desempregado, ele acaba indo para o mundo do crime. Bom, e no entanto, desde principalmente o segundo governo Lula para cá, o nível de desemprego no Brasil tem sido mantido na casa de 5,5%, 6%, o que para os economistas significa pleno emprego. Então, se as pessoas estão plenamente empregadas, a maioria delas, por que, que a violência não diminuiu? Ao contrário, ela aumentou. Então, parece que a gente supervalorizava demais a questão do desemprego. Então, como eu disse, não dá para você resolver o problema combatendo a coisa só. A gente combate o desemprego, cresce o uso de droga, a epidemia de crack que a gente está vendo no país. O crescimento urbano desordenado é outro fator. O Brasil teve uma transição muito rápida do campo para a cidade. Na década de 40, 80% dos brasileiros viviam no campo. Agora, segundo o último censo do IBGE de 2010, nós somos 86% na cidade já. E com o crescimento urbano desordenado, nós tivemos um processo de periferização socioespacial, favelização, falta de serviço público e da própria segurança pública que acabou agravando esse problema. A questão do consumismo, as pessoas hoje querem ter o último iPad, o último iPhone e tal, e o último tênis, o último boné, e matam pessoas para roubar óculos, boné, esse tipo de coisa. O aumento do uso de drogas, especialmente do crack, tem sido uma praga também que está se alastrando pelo país. A desagregação familiar, os novos arranjos familiares, né, as famílias se desfazendo e tal, esse tipo de coisa, tem gerado também uma geração de jovens muitas vezes desestruturados emocionalmente e tudo mais. O sistema judiciário e de execução penal brasileiro, sem comentários, né? Extremamente falhos. Nosso judiciário tarda, e o sistema de execução penal, as cadeias nossas são verdadeiras escola do crime. O sujeito entra na cadeia como ladrão de galinha e sai de lá membro do IPCC, membro do PCC, perdão.
A impunidade é outro fator. Se você tem dinheiro para pagar bons advogados, você pode procrastinar os seus problemas até escapar das penas e tudo mais. Então, só pobreza, má distribuição de renda e desemprego, que era apontado como causas principais, parece que não são assim tão o bode expiatório da coisa. É a somatória disso tudo que vem contribuindo para o aumento da violência, tá bom? Câmera aqui em mim, por favor. Bem, ultimamente o governo tem se empenhado para tentar combater a violência e, inclusive, com o lançamento do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, em 2007, o governo brasileiro chegou a lançar o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que previa 6,7 bilhões de reais em investimento num espaço ali de 5 anos. Perdão. Acontece que esses investimentos estão atrasados, até agora meados desse ano, julho, é o último dado que eu tenho, apenas 60% dos recursos do PRONASSE tinham sido empregados, tá bom? Veja o próximo slide. Bom, então, o crime organizado no Brasil, pessoal, vem tomando conta do país e a criminalidade organizada nossa aqui, ela não é coisa antiga, não. O crime organizado no Brasil começou a surgir no final dos anos 70 e na época do regime militar. Aliás, o primeiro grupo do crime organizado no Brasil foi o Comando Vermelho, que atua lá no Rio de Janeiro, e de rachas que houve do Comando Vermelho surgiram em 1983 o terceiro Comando Puro, que é uma dissidência do Comando Vermelho, e em 1994 surgiu o ADA, o Amigo dos Amigos, que é considerado o grupo mais violento e que também surgiu de um racha acontecido entre as lideranças do Comando Vermelho. Câmera aqui em mim, por favor. Bem, olha só, como é que o crime organizado começa a surgir no Brasil. A partir do golpe militar de 64, especialmente a partir do ato institucional número 5, em 1968, do AI-5 de 68, a repressão aumentou muito contra os militantes políticos. E várias pessoas acusadas de terrorismo e tal, os militantes das guerrilhas urbanas, desse tipo de coisa, eles acabaram sendo presos pelo Serviço de Inteligência, pelo SNI, que era o Serviço Nacional de Informação, e a maioria desses presos políticos foram enviados para o presídio de Ilha Grande, lá no Rio de Janeiro. Esse presídio de Ilha Grande, até 79, só recebia presos comuns. Aí misturaram preso comum e preso político. A maioria desses presos políticos eram oriundos da classe média. Muitos tinham até formação acadêmica, outros eram jovens universitários que tinham deixado a faculdade para entrar na luta armada. E nos anos 60 a ideologia marxista estava muito em voga, né? O mundo era dividido. A Guerra Fria dividiu o mundo em dois blocos, capitalistas e comunistas. E muita gente achava que o comunismo era a melhor saída, que o capitalismo é que gerava essa desigualdade toda e catalisava a violência. Então, esses presos políticos passaram a doutrinar os presos comuns, dentro dos presídios. E diziam para eles o velho discurso sociológico: não, vocês não são bandidos, vocês são marginais. São pessoas que o capitalismo deixou à margem da sociedade. O marginal é diferente do bandido. Ninguém é bandido por opção. Mas se você ficou à margem da sociedade, às vezes é preciso você usar a força para se inserir. E a força é o assalto, é o sequestro e tal, para você poder acompanhar o ritmo da vida capitalista. Então, vocês precisam tomar consciência de que vocês são vítimas, vocês não são agressores. A sociedade é que agrediu vocês e levou vocês para esse mundo e trouxe vocês para cá. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer dentro das cadeias é se organizar, tá ok? Vocês têm que parar com a violência interna dentro da cadeia, tem que haver paz dentro do sistema presidiário. Um preso não pode ficar agredindo o outro, maltratando o outro, então esse tipo de coisa. Vocês devem buscar justiça, ter acesso a advogado, à defensoria pública, então esse tipo de coisa. Justiça. E deve almejar sair da cadeia, que todo preso quer ser livre. Então, começou a surgir aí o lema do Comando Vermelho. O lema do Comando Vermelho hoje também é o mesmo lema do PCC. O lema deles é paz, justiça e liberdade.
Toda rebelião que acontece geralmente em presídio, eles pegam aqueles lençóis brancos, vão para a quadra de esporte e escrevem com os lençóis: paz, justiça e liberdade. Isso não quer dizer que eles queiram paz, justiça e liberdade para a sociedade. É dentro do sistema carcerário, paz dentro dos presídios, justiça para eles e liberdade para eles, não para a sociedade. Então, que a gente interpreta erradamente aquelas mensagens que a imprensa passa, geralmente os helicópteros filmam de cima. Bom, então, doutrinados por esses presos políticos, os presos políticos começaram a falar: vocês têm que se organizar, têm que juntar uma grana, sempre tem que ter uma grana separada para pagar advogado, para tirar vocês daqui, para financiar a fuga de presos, para financiar sequestro, para financiar a compra de arma. E vocês têm que parar com esse negócio de assaltar trabalhador. O favelado que mora contigo na favela, ele é um ferrado que nem você. Tem que assaltar gente rica, rapaz. Vai assaltar joalheria, banco e tal, esse tipo de coisa. Vai assaltar mansão de bacana e tal e tudo mais. E a partir daí, então, a liderança do Comando Vermelho começou a se organizar. Criou um caixa central do partido. Todo assalto que os membros do Comando Vermelho faziam, parte do dinheiro ia para o caixa central. Com isso, eles financiavam advogados, sequestros, compra de armas, não sei o quê, uma ajuda para um preso que morreu, não tinha dinheiro para ser enterrado, eles pagavam o enterro, uma ajuda para a viúva, esse tipo de coisa. E a organização foi crescendo. Então, no final dos anos 70 ali, o Comando Vermelho começou. Mais para o começo dos anos 90, o Comando Vermelho entrou para o tráfico de droga e de armas. Entraram em contato com bandidos ali da Colômbia, da Bolívia, dos países vizinhos, e passaram a trazer cocaína para o Rio de Janeiro, e a grana e o poder do grupo começou a crescer. Os líderes eram usados pra caramba. O Escadinha, que foi um dos líderes fundadores do grupo, chegou a fugir de helicóptero do presídio de Bangu, lá no Rio de Janeiro. O helicóptero pousou no pátio, ele subiu e fugiu. Então, a ousadia dos caras era muito grande. E fizeram parte desse grupo bandidos que a maioria hoje está na cadeia. O PCC, hoje o Comando Vermelho não é mais o que era antes, porque houve esses rachas e tal, e a maioria dos líderes estão na cadeia. Fernandinho Beiramar, que foi um dos últimos grandes líderes, Marcinho VP, Elias Maluco, mineiro da Cidade Alta, só gente boa. A maioria, quem não morreu, está na cadeia. Ok? O próprio Escadinha morreu, o William Professor, que foi um dos fundadores, morreu. Tem um filme sobre a origem do crime organizado, do Comando Vermelho, que chama-se 400 contra 1, tá ok? É com o Daniel de Oliveira, assista. Só que tome cuidado, porque o filme ele meio que glamoriza a história da bandidagem, e o cineasta deu esse viés mais sociológico, de que o bandido é só o marginal, ele é a vítima e não o agressor, tá ok? 400 contra 1. Bem, as dissidências, como eu disse para vocês, são o Terceiro Comando Puro e ADA, amigo dos amigos. Olha aqui no nosso slide. Ó. Então, o Terceiro Comando rachou em 83, jovens da ala 3 do presídio da Ilha Grande. Ala 3 era onde eles ficavam presos, daí o nome, Terceiro Comando Puro. Nasceu lá dentro do presídio de Ilha Grande também. Eram os criminosos jovens que achavam que os mais velhos estavam lucrando demais e de olho grande no dinheiro, eles criaram o Terceiro Comando Puro. O Terceiro Comando Puro hoje praticamente desapareceu. Mas a ADA, que surgiu em 94, amigo dos amigos, foi criada pelo NEM da Rocinha, travou uma guerra de 2 anos pelo Morro da Rocinha com o NEM, e hoje é considerado o grupo mais violento do Rio de Janeiro. Quem comandava o Comando Vermelho ultimamente era esse bandido aqui, o FB, o Fabiano Atanásio FB. Quando houve aquela tomada do Complexo do Alemão, lá no Complexo do Alemão, era o quartel-general do Comando Vermelho, ali na Vila Cruzeiro, o FB conseguiu fugir, mas depois ele foi preso em São Paulo, ok? Ele estava numa mansão alugada de R$20.000, curtindo o frio na Serra da Mantiqueira, lá em São Paulo, naquela cidade turística, como é que é o nome, rapaz? Lá de São Paulo, famosa, todo mundo famoso vai para lá. Esqueci agora, eu vou lembrar o nome do local lá, ok? Lá em São Paulo, numa mansão de R$20.000 de aluguel, e aí prenderam ele lá, está na cadeia. O NEM da Rocinha foi preso na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, dentro do porta-mala de um Corolla. Ele tentou oferecer ainda R$1 milhão que estava com ele dentro do porta-mala para os policiais. Os policiais não aceitaram a propina, está preso. E o Terceiro Comando Puro praticamente hoje está desaparecendo, ok? Na mesma época, pessoal, que surgiu o crime organizado, o Comando Vermelho, em 79, começaram a surgir também as milícias no Rio de Janeiro, os milicianos.
elas começam a surgir no mesmo ano que surgiu o Comando Vermelho. Começa a surgir em 79 no Rio e hoje se espalham por várias capitais do país, ok? Bom, essas milícias, elas começaram a surgir assim. À medida que o crime foi se organizando, comerciantes passaram a pagar policiais para priorizar as rondas policiais próximas de seu comércio, para evitar assaltos, esse tipo de coisa, para afastar pessoas indesejáveis, mendigos, não sei o que, esse tipo de coisa. Então, se eu tinha um comércio ali, um supermercado, um restaurante, alguma coisa, eu pagava os policiais para ele ficar passando com a viatura na porta, esse tipo de coisa e tal. E os militares viram que eles podiam extorquir os comerciantes se quisessem ter uma vigilância mais próxima. Esses caras, então, passaram a expulsar, principalmente das regiões dominadas, os morros, as favelas dominadas pelo crime, eles expulsavam os bandidos e passavam a cobrar pela segurança. Não só dos comerciantes, mas também dos moradores, que passavam a ter que pagar uma espécie de mensalidade. Quem não pagava, geralmente, era ameaçado, se rendesse à ameaça, era espancado, tinha o barraco incendiado, ou até mesmo podia ser morto e expulso da favela. Ok? Esses policiais, então, corruptos, eles perceberam que eles podiam também utilizar o serviço. As pessoas da favela, geralmente não tem água encanada, precisa comprar água mineral, precisa comprar gás de cozinha. Eles passaram a assumir a venda de gás de cozinha, venda de água mineral, o serviço de transporte clandestino, mototáxi, van clandestina, mototaxista e van clandestina, para entrar nos grupos dominados por miliciano, tem que pagar para poder circular dentro das favelas. E os caras foram enriquecendo, passaram a financiar a campanha de político. O filme Tropa de Elite 2 mostra exatamente como é que surgiram as milícias. Tropa de Elite 2, tá ok? Como é que surgiram essas milícias e como é que elas foram ganhando poder. Hoje, nós sabemos que vários políticos estão ligados a milícias e logo que surgiram os celulares com câmera, os milicianos passaram a obrigar as pessoas, nas primeiras eleições logo que teve, a levar o celular para dentro da cabine e fotografar a urna eletrônica com a foto do político que os milicianos apoiavam, para provar que a pessoa votou no político. E as pessoas que foram ameaçadas de ter que fotografar a urna eletrônica denunciaram o caso, o TRE proibiu. Hoje você não pode entrar com nenhum objeto que produz imagem em cabine de votação, ok? Para não quebrar o sigilo do voto. Mas até isso os caras tentaram fazer. Então, cara, é organizado mesmo a parada, ok? A gente não sabe se é pior estar na mão de uma favela dominada pelo tráfico ou se na mão de miliciano. O Rio hoje tem cerca de 100 favelas dominadas por milícias e as demais favelas, são cerca de 1.200 no total, as que não foram ocupadas pelo poder público, com as UPPs, continuam na mão da bandidagem ainda, tá ok? Bom, galera, em São Paulo a situação é complicada também, ok? Olhe na tela aqui, por favor. Veja bem. Em São Paulo, em 1993, inspirado no Comando Vermelho, inclusive usando o mesmo lema do Comando Vermelho, Paz, Justiça e Liberdade, em 1993, surgiu o PCC, tá ok? O PCC, que significa Primeiro Comando da Capital, O grupo também se autodenomina como 15.33. 15.33 é a posição da letra no alfabeto. Ó. O P é a 15ª letra, o C, A, B, C é a terceira letra. Então, PCC 15.33. Ou ainda Partido do Crime. Geralmente, é comum você ver pichado em muros nas ruas de São Paulo lá, 15.33. É uma espécie de demarcação de território, porque o PCC também já tem uma dissidência. Tem o TCC, que é o terceiro comando puro, o terceiro comando da capital, que é uma dissidência do PCC e que disputa território com o PCC. Bom, esse grupo PCC surgiu, diz que para combater as injustiças dentro dos presídios, e surgiu logo após o massacre do Carandiru, quando 111 presos foram mortos na invasão do choque lá no Carandiru, virou até filme, né? O filme famoso, Carandiru, vocês podem assistir, e foi exatamente, segundo o PCC, para que nunca mais acontecesse uma chacina como aquela, que eles criaram o Partido do Crime e tudo mais. O PCC ele tem até um símbolo, pessoal. Sabe aquele símbolo do Yin e o Yang, que é aquela bolinha com um lado preto, um lado é preto e o outro é branco, né? Então, o símbolo do Yin e o Yang é o símbolo do equilíbrio. Segundo o PCC, eles são o equilíbrio entre o bem e o mal, ok?
Eles são o equilíbrio entre o bem e o mal. O PCC é tão organizado que eles cobram mensalidade. Quem está na cadeia tem que pagar pelo menos R$50. Quem está preso tem que pagar pelo menos R$50 por mês para o Caixa Central do Partido. Quem está solto tem que pagar R$500 por mês para o Caixa Central do Partido. E todo grande assalto, parte do dinheiro vai para o Caixa Central. Com esse dinheiro, eles financiam o suborno de policiais para permitir a entrada de celular e de mordomia dentro das cadeias, para comprar policiais corruptos e tal, dentro da cadeia, esse tipo de coisa, para financiar grandes assaltos, como o assalto ao Banco Central, que também virou filme, ok? Como o assalto ao Banco Central. Eles tentaram, o PCC ele investe tanto que lá em Porto Alegre foi descoberto uma tentativa, eles iam assaltar 3 bancos, o Banrisul, a Caixa Econômica e o Bradesco, lá na Rua da Praia. Eles compraram um prédio velho, por R$1 milhão e fingiram estar reformando o prédio para poder cavar um túnel a partir desse prédio para as 3 agências bancárias assaltar o banco. Pagaram R$1 milhão, compraram legalmente o prédio e colocaram aquelas caçambas de recolher entulho, disseram que estavam reformando, botaram placa lá, engenheiro responsável, não sei o quê, e tal, e disseram que estavam reformando o prédio e botando na terra do túnel que eles estavam cavando dentro da caçamba. E eles acabaram sendo descobertos e foram presos, 20 e tantos membros do PCC. O PCC, ele tem uma loteria, ok? Tem uma loteria própria, tem tribunal próprio que julga os presos. Ninguém pode ser morto sem autorização do comando central da organização. Eles têm o seu próprio tribunal, tem um estatuto com 16 artigos. Em um dos artigos, que é o 9º, eles dizem que não admitem a hipocrisia, a traição, e prezam a hombridade, a honestidade, a cordialidade e a fidelidade, porque nós somos um por todos e todos por um, ok? Os caras são sinistros. Então, vejam bem, recentemente nós tivemos um estudo, que foi o estudo mais completo sobre o PCC já feito no país. Uma investigação que demorou 3 anos, mapeou o PCC de fora a fora. E o resultado, o resumo está aqui na tela, ó, ok? Resuminho da maior investigação já feita sobre o PCC está aqui. Ela foi divulgada agora no mês de outubro, pessoal. Isso aqui é assunto para cair na prova, ó, nas próximas provas, que foi esse mês, começo do mês, foi divulgado. Outubro de 2013. Investigação mapeia o PCC. Depois de 3 anos, o GAECO, que é o Grupo de Ação contra o Crime Organizado, centenas de promotores, delegados, vasculharam o país, presídios, foram em outros países, foram para o exterior, e conseguiram fazer um mapa do PCC, que é o maior grupo criminoso hoje do país. E o PCC é aliado do Comando Vermelho, os dois são aliados, ok? Olha só, resumo, o PCC está presente em 22 estados do país e em 3 países, aqui no Brasil e mais 2 no exterior, Bolívia e Paraguai, que é de onde vem principalmente as drogas e armas que eles traficam para cá. Então, o PCC está presente em 22 estados do país e em 3 países, Brasil, Bolívia e Paraguai, e domina 90% dos presídios de São Paulo. O faturamento do PCC é de 8 milhões por mês com tráfico de drogas e outros 2 milhões de reais com sua loteria. E com as contribuições feitas por integrantes. Quem está preso paga pelo menos 50, quem está solto tem que pagar 500. E tem que se virar. Então, ok? Mas eu estou preso, como é que eu vou pagar os 50? Manda algum parente seu lá fora, um chegado seu, pagar para você, não pode ficar devendo, não. O faturamento anual do PCC chega a 120 milhões e colocaria o PCC entre as 1.150 maiores empresas do país, segundo o volume de vendas. E eles não sabem quanto que os líderes já conseguiram lavar de dinheiro, ok? Já investiram em posto de gasolina, fazenda e tal, que pode estar em nome de terceiros, que eles não sabem. Esse é o faturamento normal. Colocaram o PCC como uma das 1.150 empresas maiores do país. A droga que eles vendem vem do Paraguai e da Bolívia. Do Paraguai, principalmente a maconha, da região de Pedro Juan Caballero, vem uns 90% da maconha consumida no país. E a cocaína vem da Bolívia, ok? O Comando Vermelho lá no Rio, geralmente compra cocaína na Colômbia, principalmente das Farc. O bando, pessoal, o PCC tem um arsenal, segundo a investigação, de 100 de fuzis, alguns são esses AK-47 que vocês viram aí. O bando tem um arsenal de 100 de fuzis em uma reserva de armas e 7 milhões de reais enterrados em partes iguais em 7 imóveis comprados pela facção.
Ao todo, o grupo tem 6 mil integrantes atrás das grades, presos, e 1,6 mil em liberdade em São Paulo. Esse número sobe para 3.582 presos espalhados em outros estados. Ok? E a liderança do grupo, o principal líder deles é o Marcola, que é um assaltante de banco, Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. Ele está preso lá em Presidente Bernardes, em São Paulo, e o apelido dele é Playboy. Ele, além de estar preso por assaltar banco, está preso também por mandar comandar ataques, esse salve que eles mandam fazer nas ruas, que são aqueles grandes ataques, como aquele que em 2006 paralisou São Paulo. Tem até um filme também que chama Salve Geral, tá ok? Salve Geral é o filme que mostra os ataques que pararam São Paulo, mais de 100 policiais, bombeiros, agentes penitenciários foram mortos pelos membros do PCC, ônibus incendiados, prédios públicos e delegacias metralhadas e tal. E a polícia revidou, matando 100 e tantas pessoas também naquela época, pararam a maior cidade do país. Bom, Marcola, então, é quem dá as ordens de dentro do presídio, ele e os outros líderes, para que aconteçam esses salves fora aí. E ele, inclusive, está condenado por ter mandado matar juiz e tal. As penas dele estão aumentando. Ele está lá em Presidente Bernardes, mas continua atuando no mundo do crime, através de mensageiros, advogados, corruptos que aceitam virar menino de recado do crime, tá ok? Nem todo advogado é corrupto, tá ok? Mas digo advogados corruptos que trabalham para o PCC. O PCC, inclusive, tem uma política agora de pegar irmãos mais jovens de presos, tá ok? E colocar os moleques para estudar, se formar em direito para advogar para o crime. Paga um curso preparatório para os caras fazerem concurso de delegado, de juiz, desse tipo de coisa. Então, a coisa está nesse nível, ok? Bom, olho na tela. O PCC, pessoal, tem sido combatido em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente, tem sido combatido o Comando Vermelho, a ADA, o Terceiro Comando Puro. E a grande novidade da segurança pública no Rio de Janeiro são as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Unidade de Polícia Pacificadora, conhecida também pela sigla UPP, é um projeto da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que pretende instituir polícias comunitárias em favelas, principalmente na capital do estado, como forma de desarticular a quadrilha que antes controlavam esses territórios como estados paralelos. Criadas pela atual gestão da Secretaria de Estado de Segurança Pública, as UPPs trabalham com os princípios da polícia comunitária. A polícia comunitária é um conceito e uma estratégia fundamentada na parceria entre a população e as instituições da área de segurança pública. Bom, então, vejam bem. Essas UPPs, elas são resultado já das políticas do PAC da Segurança. O PAC da Segurança é o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que foi lançado em 2007. Esse PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, pretende combater a violência, mas não só combater, como também prevenir o crime. E esse programa, ele é do Ministério da Justiça. Quem elaborou as diretrizes do programa foi a Fundação Getúlio Vargas, que é a melhor escola de administração do país, e que faz ajustes no programa à medida que o programa vai sendo desenvolvido. Esse programa, ele é descentralizado, tem ação do governo federal, estadual e municipal, e ele tem uma série de metas a ser cumpridas. Então, vamos dar uma olhada aqui no resumo do PRONASSE, ok? Então, veja bem. Ele foi desenvolvido pelo Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE, marca uma iniciativa inédita no combate à criminalidade no país. O projeto articula políticas de segurança com ações sociais, prioriza a prevenção e busca atingir as causas que levam à violência, mas sem abrir mão das estratégias de ordenamento social e repressão qualificadas. Entre os principais eixos do PRONASSE, destacam-se a formação e a valorização dos profissionais de segurança pública, a reestruturação do sistema penitenciário, o combate à corrupção policial e o envolvimento da comunidade na prevenção da violência. Para o desenvolvimento do programa, o governo federal investirá 6 bilhões e 700 milhões de reais até o fim de 2012.
Bom, só tem um probleminha. 6 bilhões e 700 até 2012, ok? 6 bilhões e 700 até 2012. Nós estamos em 2013 e até agora só 60% dos recursos foram aplicados. A implantação das UPPs no Rio tem sido a cara mais visível desse programa, porque antigamente como é que era? Entrava nas favelas, igual fala no filme Tropa de Elite 1, Capitão Nascimento cantando com os soldados dele. Homens de preto, qual é a sua missão? É entrar na favela e deixar corpo no chão. Homens de preto, o que você faz? Eu faço coisa que assusta o Satanás. Tá. Bom, a política mudou. Agora é ocupação permanente, como nós vimos no Morro do Alemão. A unidade de polícia pacificadora está lá, a polícia está ao lado da comunidade. E, enfim, dessa maneira busca-se fazer a prevenção do crime, contar com o apoio da comunidade e tudo mais. Os programas do PRONASSE, para a gente encerrar esse nosso tópico aqui, são esses, os objetivos do PRONASSE. O objetivo é a capacitação e a valorização do policial. O objetivo também do PRONASSE é criar 38 mil vagas no sistema prisional para jovens de 18 a 24 anos. Separar os criminosos mais jovens dos mais velhos, dos criminosos contumazes, para ter uma chance maior de recuperação desses rapazes. Estão atrasadas também a criação dessas 38 mil vagas para esses jovens. Programa habitacional específico para policiais, financiado pela Caixa Econômica Federal. O PRONASSE ainda também, os projetos do PRONASSE. O PRONASSE ele é composto por 94 ações, que envolvem a União, os estados, municípios e a própria comunidade. Um desses projetos do PRONASSE é o Mães da Paz. Mulheres que moram em comunidades violentas, favelas, periferias de cidade, elas são capacitadas em ética, cidadania e direitos humanos e recebem uma bolsa do governo para tentar convencer jovens a participarem de programas parceiros do PRONASSE. O PRONASSE tem parceria com o Ministério da Educação em projetos de alfabetização, com o Ministério da Cultura nos pontos de cultura, tem o PAC da Cultura, que são 4 bilhões para a área da cultura, levar os moleques para a área da cultura, o combate à exclusão digital do Ministério da Ciência e Tecnologia, para o cara fazer um curso de informática e tal. As Mães da Paz, que conhecem melhor esses rapazes, fariam isso. Bom, uma outra etapa desse projeto, que envolve a comunidade do combate ao crime, é o Protejo, o projeto para jovens em território de descoesão social. O nome é tão bonito que parece até nome de coisa que não funciona, né? Projeto para jovens em território de descoesão social. Esse projeto ele pretende pegar jovens que tenham sido levados para dentro dos projetos paralelos, parceiros do PRONASSE pelas Mães da Paz, e esses jovens também do Protejo serão capacitados em ética, cidadania e direitos humanos, para que eles possam convidar outros jovens a participar desses projetos juntamente com eles. Tá, ok? Dando o próprio exemplo de vida que ele mudou. Nós também temos a oferta de Bolsa Formação. 250 mil policiais do Brasil hoje recebem o Bolsa Formação. É um auxílio que varia de R$ 250 a R$ 400 reais para os policiais que ganham até R$ 1.800 por mês, para que esses policiais possam fazer cursos de capacitação na RENAESP, a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública. Essa RENAESP é formada por 80 universidades federais e também privadas. A FGV coordena a RENAESP e eles oferecem mais de 80 cursos. Balística, investigação forense, curso de ética, cidadania, direitos humanos e tal. E os policiais podem fazer esses cursos de graça, à distância. E a bolsa que eles recebem é um estímulo para que eles estudem e se capacitem, tá, ok? Tio Canduca, mas então os caras estão sendo pagos para estudar sim. A ideia é que, em vez de o policial ter que fazer um bico e ser leão de chácara na porta de uma boate, ele recebe essa bolsa de R$ 400 reais, e em vez de ele fazer um bico, ele vá fazer um curso de capacitação desse, se qualificar para servir melhor à sociedade. Vale a pena entrar no site, pessoal, do Ministério da Justiça e pesquisar mais sobre esse PRONASSE aqui, ó. Esse assunto já foi tema de redação em concurso da Polícia Federal. Eu recomendo, entra lá no site da Polícia Federal, entrar no site do Ministério da Justiça, tem um link lá PRONASSE, porque são muitos assuntos, são 94 projetos e tal, eu não tenho tempo hábil para falar deles aqui, mas vocês podem ir lá e se aprofundar mais. Sobre segurança, é isso, pessoal. Um abraço para vocês, ficamos por aqui. Valeu!